Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou eu aqui de volta com mais um vídeo no nosso canal e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser um testemunho lindo que eu quero trazer para edificação da tua vida, da tua fé, tá bom? Em nome de Jesus, eu já quero convidar você, se inscreva nesse canal, compartilha o vídeo, tá bom? Curta, comenta, o seu feedback é muito importante para mim, para o crescimento do canal, tá bom, meus amores? Vocês que assistem, que ainda não são inscritos, se inscrevam e ativa o sininho aqui para que você possa ficar por dentro de tudo que rola por aqui, tá bom? Então eu vou dar início a esse testemunho com um versículo que está em Provérbios 16, versículo 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? Meus amores, o testemunho de hoje é sobre a vida da minha filha, a minha Vitória. O Senhor colocou no meu coração essa semana muito forte de estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? Eu já vou direto do começo, já direto no assunto. No dia 19 de novembro de 2005, Foi 2005, né, Bob? nasceu a minha menina, a minha morena. Então, olha só, para eu contar esse testemunho, eu preciso falar sobre algumas coisas que eu já falei no meu vídeo de um testemunho meu, de quando eu fui abusada. Então, se você ainda não viu, eu vou colocar aqui linkado, tá bom? E você assista esse vídeo, que vai ser muito edificante para a sua vida também. Houve um momento na minha vida em que eu tava assim, sem direção, sem rumo, sabe? Eu tava meio perturbada mesmo assim espiritualmente e muita coisa acontecendo. Eu tinha saído recentemente de um relacionamento de 10 anos que não foram assim fixos esses 10 anos juntos, mas a gente tinha um relacionamento muito conturbado de idas e vindas, e quando a gente se separou definitivamente, foi quando eu abandonei tudo. Eu voltei, né, porque eu tinha uma vida assim meio pesada, né? Eu tive uma vida muito conturbada mesmo espiritualmente, que eu não conhecia Jesus ainda. Eu me envolvia com drogas, eu me envolvi na prostituição. Eu abandonei tudo e fui, como eu já contei no vídeo aqui que vocês já viram. Quem não assistiu, assiste, tá bom? Vou deixar linkado aqui. E eu abandonei o meu trabalho, deixei os meus filhos, o Guilherme e a Mariana, que já tinha... Guilherme tinha 9 anos e a Mariana tinha 7, mais ou menos assim. E aí eu deixei eles com o pai e fui me prostituir. É algo assim esdrúxulo de falar, mas foi o que ocorreu na minha vida. Eu conto isso hoje com muita segurança, sabe? Com muita segurança, porque hoje o Senhor fez tudo novo na minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O Senhor me deu uma nova vida, Ele me deu uma identidade. Hoje eu sei quem eu sou. Eu já questionei muito ao Senhor por causa do meu testemunho, da minha história de vida, mas o Senhor falou: não, você pode contar com segurança. Aonde você for, você pode contar, porque o seu testemunho, ele será edificante para pessoas que talvez passam pelo mesmo que você passou. Então, meus amores, aí quando eu voltei, quando eu decidi voltar para os meus filhos, voltar para casa e não cometer mais aquelas coisas que eu estava cometendo, na prostituição, nas drogas, o Senhor usou uma pessoa lá onde eu estava praticando todas aquelas coisas. O Senhor usou uma pessoa para falar, uma pessoa que estava ali naquele lugar, num lugar de perdição, num lugar de pecado. E eu creio, hoje eu creio que foi o Senhor usando aquela pessoa, aquele homem para falar aquilo comigo. Ele falou: olha só, isso aqui não é lugar para você, não tem nada a ver contigo isso aqui. Por que você não volta para sua casa, para o lugar de onde você veio? E então, queridos, eu voltei para os meus filhos, eu voltei para minha casa. E aí eu estava muito envergonhada, porque as pessoas já estavam sabendo da minha vida promíscua, sabe? De tudo que eu estava vivendo no mundo, das drogas, da prostituição, da vida promíscua. Muita gente já estava sabendo. E
eu queria fugir de tudo aquilo, eu queria ir para um lugar onde ninguém me conhecia, eu queria, de uma certa forma, fazer tudo novo, fazer tudo diferente. Só que uma coisa eu aprendi, que você pode ir para o lugar que você quiser, onde ninguém te conheça, o pecado vai estar junto com você, sabe? Os seus pensamentos iníquos vão junto com você para onde você for, se você não teve um encontro com Deus. E eu fiz isso, eu vendi tudo que eu tinha conquistado com muito trabalho. Eu vendi todos os móveis da minha casa, eu vendi coisas até dos meus filhos e decidi voltar para minha terra, lá para a Bahia, que eu sou baiana, eu sou da Bahia. E eu decidi ir para Porto Seguro. E eu vendi tudo que eu tinha tinha abandonado o meu emprego, eu estava assim, sabe, desnorteada, sabe, uma pessoa que está sem rumo, sem noção nenhuma, sem direção nenhuma. Eu estava assim, eu estava perdida, e eu queria mudar de alguma forma, eu queria viver algo novo. E fui para Porto Seguro. Como eu falei, o pecado ele vai acompanhar a gente quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não tem uma nova identidade em Cristo Jesus, quando a gente não se converte ao Senhor, né? E lá eu continuei com a minha vida promíscua. Eu trabalhava muito lá, dessa vez de uma outra forma. Eu trabalhava não na prostituição, mas do mesmo jeito eu continuei me prostituindo, né? E foi quando eu engravidei. Eu engravidei da minha filha. Eu me lembro que antes de ir para a Bahia, eu já tinha vendido tudo, já estava com todo o dinheiro na mão. Eu já estava com as passagens, as 3 passagens, a minha e dos meus filhos, nas mãos. E aí uma pessoa muito querida minha me convidou para ir numa igreja, numa certa denominação, que há muito tempo atrás, por causa dessa pessoa, eu frequentava essa igreja, né? É uma igreja evangélica também. Eu frequentava essa igreja e eu fiquei 2 anos lá, mas eu não tive um encontro com Deus. Eu fui batizada com o Espírito Santo lá, comecei a falar em línguas lá. Mas assim, eu não tinha um compromisso sério com o Senhor, eu ainda não conhecia Jesus face a face, sabe? E aí ela me convidou, olha só, vamos, antes de você viajar, vamos lá em Mongaguá, tem uma igreja lá, que ninguém te conhece, você vai receber uma palavra. Queridos, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui pra lá em janeiro de 2005, aí eu fui nessa igreja, né, e Deus usava a boca do pastor e falava assim: tem alguém aqui dentro hoje que você está de passagens compradas para ir embora do estado. Você vai mudar de estado. Só que, olha só, Deus manda te dizer algo. Você pode mudar de estado, de cidade, de país. Mas o Senhor manda te dizer que você vai voltar. Nem que para isso Ele te ponha uma enfermidade. Aí eu fiquei assim, né? Eu não entendia direito que era Deus falando comigo. E a pessoa que me levou na igreja falou assim: você tá ouvindo? Deus está falando com você. Ele está te dizendo que você vai, mas que você vai voltar. E que Ele pode até te pôr uma enfermidade para que você volte. E eu não dei muita importância, sabe? Quando você vai por ir, mas você tá decidida. Eu era uma pessoa assim muito difícil, sabe? Quando eu tomava uma decisão, nada podia me fazer voltar atrás. Eu falei, não, já tô com as passagens, já vendi tudo e eu vou embora daqui. Inclusive, esse pastor ainda falava assim: olha só, sua família vai aumentar, tá? Você vai voltar, o Senhor manda dizer que você vai voltar e a sua família ainda vai aumentar. Gente, hoje eu fico relembrando todas as coisas que Deus falava comigo e eu fico meditando no amor de Deus. É um amor tão imensurável, é um amor assim que o Senhor sempre demonstrou por mim. Eu andava na rua e Deus usava pessoas para falar comigo quando eu não conhecia Jesus, sabe? O Senhor mandava... teve uma vez que eu estava saindo do cabeleireiro e tinha um homem com uma criança, o filho dele, e a criança deu vontade de fazer xixi ali na hora, e o menino foi fazer, e ele falou: olha só, moça, meu filho nunca fez isso, e agora eu tô entendendo porque que deu vontade dele fazer xixi aqui agora. Era porque a senhora ia passar e Deus tem um recado para você. Ele falou para mim que Deus tinha algo muito grande para fazer na minha vida, uma mudança muito grande, mas que eu precisava buscá-lo. E hoje eu entendo, cara,
Que amor é esse? Que amor maravilhoso é esse? Que antes de eu conhecer Jesus, ele já me falava, ele usava pessoas para falar comigo do tamanho do amor que ele sentia por mim. Esse vídeo eu acho que vai ficar muito grande, né? Mas enfim, eu tô deixando o papai bradar. Eu falei pra minha Vitória, eu falei, filha, eu não sei nem o que eu vou falar, porque o Espírito Santo me conduziu a fazer esse vídeo e eu tô na dependência total dele, é ele quem vai falar. E então eu fui pra Bahia e lá eu me envolvi sentimentalmente com uma pessoa que me apaixonei de uma forma assim avassaladora e eu não enxergava nada mais, era só a pessoa. E essa pessoa é um primo meu, ele é um primo de primeiro grau, sabe? Ele é filho da irmã do meu pai e a gente se apaixonou e eu engravidei. Foi quando eu engravidei que eu fiquei muito doente. Eu fiquei muito doente, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu tô desse jeito? Eu só tô grávida, eu não tô, gravidez não é doença. E aí eu comecei a passar muito mal, enfim, fui no médico e não tinha tratamento para mim, os médicos ainda não tinham descoberto o que eu tinha, porque lá na Bahia, naquela época, em 2005, começo de 2005, o negócio era meio estreito lá, né, para a saúde da mulher. E aí a pessoa que era minha patroa, pela qual eu trabalhava, dizia assim, olha, você precisa voltar para São Paulo porque aqui não tem tratamento para você, ninguém sabe o que você tem, a gente sabe que você tá grávida, mas você é doente desse jeito. Meus amores, eu não conseguia andar, eu não conseguia fazer nada, me doía tudo e eu passava muito mal, fiquei muito magra e eu não queria voltar para cá porque eu já estava decidida a ficar lá. Eu falava, eu não posso voltar para lá, eu não quero voltar para aquela vida. E aí eu não conseguia mais pagar aluguel, porque eu morava de aluguel, eu não conseguia mais pagar aluguel porque eu não conseguia mais trabalhar. A minha patroa me acolheu dentro da casa dela com os meus 2 filhos, enfim. Conclusão, decidi voltar. Passei muito mal um dia, peguei os meus filhos e falei, essa é a última semana que a gente passa nesse lugar. E aí Deus providenciou todas as coisas e deu tudo certo para que eu voltasse, grávida da minha pequena, e rejeitada por tudo e por todos. E aí eu me lembro que na gravidez dela eu passei a maior parte dos meses no hospital. Quando tinha 15 dias que eu tinha voltado da Bahia, eu estava muito feliz porque eu estava de volta na minha casa com os meus filhos, cuidando dos meus filhos e mesmo sendo abandonada e meio que rejeitada pela família e por todo mundo, mas eu estava feliz porque eu estava de volta, de alguma forma eu estava feliz. Eu não queria vir, mas quando eu voltei eu fiquei feliz. E com 15 dias eu tive uma hemorragia muito forte e eu fui levada para o hospital às pressas. E a médica falou assim pra mim, olha só, você tá tendo um aborto espontâneo, tá? A gente vai fazer uma curetagem em você, uma limpeza, né, no útero. E aí, gente, olha só, eu fui boca de Deus naquele dia para aquela médica. Eu nem sabia o que era mioma. Eu tinha, assim, já ouvido falar por alto, eu não sabia do que se tratava. E eu já amava aquela criança com toda a força do meu ser, porque quanto mais eu ficava doente, mais eu amava aquela criança. E eu falei assim, mas doutora, você vai fazer isso em mim? E se a criança estiver viva, será que eu não estou com mioma? Quando eu falei isso, a médica parou assim e falou assim, olha só, por via das dúvidas, eu vou mandar você lá para a especialidade. Eu me lembro que na época, na maternidade, não fazia exame de ultrassonografia, né? A gente tinha que se locomover do hospital para ir para uma especialidade onde eles faziam os exames. E ali eu fui muito magra, muito debilitada. E fizeram um exame em mim e o médico falou assim, olha só, o seu neném tá ótimo, tá? Ele tá muito bem. O único problema é que tem um mioma muito grande no seu útero e a gente vai ter que cuidar de você com muitos detalhes. Então, queridos, eu passei uma gestação muito difícil, onde os médicos diziam que eram gêmeos, eu fiz não sei quantas ultrassonografias. Alguns diziam que eram gêmeos, alguns diziam que era uma criança e um mioma, e aí eu ficava naquele jogo de empurra, sabe? Eu não sei se são gêmeos, eu não sei se é mioma, e foi desse jeito. E eu me lembro que ela teve uma enfermidade muito grave quando ela estava dentro de mim,
E eu fazia um tratamento muito sério no Hospital de Santos. Eu ia todo mês sozinha, muito debilitada. Quando eu ficava internada, eu ficava 15 dias, eu ficava 9 dias, eu ficava uma semana internada. Então eu passei a maior parte da minha gestação no hospital. E os meus filhos ficavam com a minha mãe, ficavam com a outra avó deles. E aí eu me lembro que quando eu estava grávida de 5 meses, teve um ajuntamento assim de oração na casa de uma pessoa que era muito amiga minha. E essa pessoa me convidou. Ela falou: Paula, vai ter uma oração lá à tarde na minha casa, você não quer participar? Eu falei: eu vou sim, eu vou participar, eu tô precisando. E aí eu fui. Foi onde Deus usou um profeta que, por coincidência, era o mesmo que me parou na rua, o pai do menino que teve vontade de fazer xixi. E ele falava assim: olha, moça, eu não te conheço, mas eu vejo que essa criança que está dentro de você tem uma enfermidade muito grande, né? Queridos, eu nem me lembro que enfermidade era que os médicos diziam que a minha filha tinha. Eu sei que eu ia todo mês pro Guilherme Álvaro para que eles injetassem um medicamento no feto, sabe? E era muito triste aquele medicamento que eles colocavam em mim, era muito ruim. Eu voltava do hospital passando muito mal no ônibus e sozinha, sempre sozinha. Na gestação dela eu passei muito só, eu era muito carente, sabe, de amor, carente de amor. Por isso que hoje eu amo com intensidade, eu abraço, eu amo mesmo com intensidade, eu me dou, eu me entrego em amizades, para as pessoas que eu amo, porque eu sei o que é sentir falta de amor quando você precisa de um abraço, quando você precisa de carinho. Então hoje eu sou muito amorosa por isso. As pessoas ao redor podem até interpretar de outra forma, de forma errada, só que eu não tô nem aí. Eu não me preocupo com a maneira que as pessoas interpretam o meu amor. Porque na palavra do Senhor diz que nos últimos dias, por causa da iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriaria. Então, queridos, é uma coisa que eu falo para você: continue amando, tá? Continua com a sua intensidade de amor, porque as pessoas precisam disso. E eu me lembro que ele falava assim: Deus mostra que tem uma enfermidade muito grande nessa criança, mas o Senhor manda dizer que ela vai nascer sem sequela nenhuma. Porque, queridos, os médicos falavam para mim que por eu ter o mesmo sangue do pai dela, ele é o meu primo, e pra gente ter o mesmo sangue, ela poderia nascer com síndrome de Down. Eu nunca ouvi falar uma coisa dessa, mas eu sei que os médicos falavam isso para mim, que ela poderia nascer com síndrome de Down, ou com os pezinhos tortos, ou faltando um membro, faltando um dedo, faltando uma mão, essas coisas assim. Por isso que eu li esse versículo 1 do capítulo 16 de Provérbios. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E o versículo 9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então eu tive que voltar. Tudo que Deus falou para mim através da boca daquele pastor em cima do altar aconteceu. Eu fui acometida por essa enfermidade, por esse mioma, e eu tive que voltar porque lá não tinha tratamento. E aí, quando a médica quis fazer a curetagem em mim, eu falei: será que não é um mioma? E foi quando descobriram que era um mioma, mas por pouco não tiram a minha filha viva de dentro de mim. Então, meus amores, a gente pode fazer planos, sabe? A gente pode cogitar ideias, mas a última palavra vem do trono do Senhor. É Ele quem determina o que acontece na nossa vida. O Senhor, Ele escreveu uma biografia de cada um de nós antes de nós nascermos. Ele já nos conhecia quando a gente era substância informe no ventre da nossa mãe. É o que diz no Salmo 139. Então, e aí, quando a minha filha nasceu, no dia 19 de novembro de 2005, eu fui para o hospital para tê-la, depois de muito sofrimento, depois de muito tratamento, depois de muita internação, muito remédio. A minha filha nasceu e mais uma vez Satanás tentou tirar a vida dela. Quando ela nasceu e morreu. Ela não chorou nada, ela morreu. Ela nasceu e morreu. Ela teve uma insuficiência respiratória, ela teve uma parada cardíaca. E eu me lembro que
foi cesariana o parto dela, e eu olhava assim de lado e eu via os médicos fazendo, reanimando ela no coraçãozinho dela, e as enfermeiras, todo mundo muito aflito. E aí quando ela voltou a respirar, ela deu só um suspiro assim, ela não chorou, ela fez que ia chorar. Aí pegaram ela, enrolaram ela e levaram ela para outro lugar, creio que para pediatria. E aí começou uma tribulação, começou a minha aflição. E toda hora eu perguntava da minha filha: cadê minha filha? O que vocês fizeram com a minha filha? E por que as mãezinhas aqui do quarto têm os bebês delas e vocês não trazem a minha filha? Minha filha morreu, eu achei que a minha filha tinha morrido. Mais uma vez Satanás errou a meu respeito, a respeito da vida da minha filha. Porque ela é promessa do Senhor. Quando eu estava grávida de 5 meses, aquele profeta falou: vai nascer sem problema nenhum, não vai ter sequela nenhuma dessa enfermidade que ela tem. Se for homem, vai ser um profeta do Senhor, e se for mulher, vai ser uma missionária, uma pregadora do Evangelho. E aí, queridos, eu vim ver a minha filha no dia que eu tive alta. São 3 dias que a gente ficou no hospital. No dia que eu teria alta foi que eu vi a minha menina linda. Nasceu desse tamanho, com 2,5 kg. A minha princesa, que nasceu tão pequenininha e hoje é essa morenona linda da mamãe, né, morena? Olha, gente, olha que cacheada. É a minha gata, o amor da minha vida toda, que mamãe ama. 15 aninhos vai fazer no dia 19 de novembro. E olha só, queridos, a gente pode cogitar qualquer coisa, o nosso coração pode planejar as coisas, mas Deus é quem decreta, né? A última palavra vem dele. Hoje eu sei que eu fui para Bahia, que eu voltei para Bahia, que eu vivi toda aquela loucura, vendi tudo e voltei para Bahia com os meus filhos pequenos, somente para ter a minha... Eu fui buscar essa joia, fui buscar esse presente do Senhor. E fala oi, né, meu amor? Oi, gente. Fui buscar esse presente maravilhoso. Satanás, ele já tentou de várias formas, né, filha? Tirá-la da presença do Senhor. Já tentou de várias formas tentar persuadir a mente, o coração dela para outras coisas, mas ela é do Senhor. Eu falo todos os dias: papai, toma posse dela, porque ela é tua, toma posse daquilo que é teu. Então, meus queridos, eu queria trazer do fundo do coração, foi o Senhor mesmo que bradou no meu coração de estar trazendo esse testemunho para vocês, tá bom? Ela não tem sequela nenhuma, como vocês podem ver, é linda e maravilhosa, não tem pé torto, não tem síndrome de Down, tem todos os órgãos do corpo e é maravilhosa, amorosa, carinhosa, bailarina do Senhor, adora o Senhor no gesto, no espontâneo, na coreografia, né, filha? E grandes coisas o Senhor tem para você, tá bom, meu amor? A mamãe quer te dizer que te ama muito, 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 todos os dias mais e mais. Peraí, mas você caprichou na make. Meu Deus, me colocou na chinela na maquiagem, gente. E hoje, pessoal, ela se batizou há 2 anos, né, filha? É 3 já. É 3? 2018. Ixi, a minha só vai fazer 15, né? Agora é a Poma que vai se batizar. Então ela já se batizou quando ela fez 12 aninhos, por decisão dela mesma. Ela falou: mãe, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. E foi lindo. Queridos, olha só, eu vou colocar aqui um pedacinho do vídeo de como foi emocionante o batismo dela, tá bom? Quando ela desceu nas águas e nasceu mais linda ainda para o Senhor, né, meu amor? Então veja aí o vídeo.
Tá bom, meus amores? Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido edificado, tá bom? Com esse testemunho. E é isso. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!